Bom, a gente foi às ruas e ouviu alguns pais, alguns avós, para saber como é que eles lidam com os filhos que usam a internet. Vamos acompanhar. O senhor sabe o que os seus netos fazem na internet? Ah, não sei, eu sei que... Olha, eu vou te falar, eu não sei porque nem noto o que eles estão fazendo. E eles ficam bastante na internet? Ah, fica um pouco. Você conhece os amiguinhos da internet do teu filho? Conheço, fica por dentro de tudo, né? Tudo por dentro. Você já ouviu falar no cybercrime, aqueles crimes da internet? Já vi falar também. Isso preocupa você? Preocupa bastante. Não, não. Acesso, então? Uma tem 11 anos, a outra tem 6 e a outra tem 5. Mas a gente ainda não deixa. Não deixa justamente por causa desses riscos. Exatamente, medo. Medo porque às vezes eles enganam e não sabe quem que está do outro lado da tela. Então a gente está protegendo por enquanto. O senhor sabe o que seus filhos acessam na internet? Não muito, muito pouca coisa. Tem as senhas das redes sociais, alguma coisa nesse sentido? Não? Se eu tenho, se eles têm. Se o senhor tem? Não, eu não tenho. Cybercrime, o senhor já ouviu falar, sabe o que é? Não. Aqueles crimes da internet, por exemplo, pedofilia. Sim, com certeza. Eu tenho acompanhado tanto pela televisão, imprensa falada e a imprensa escrita e televisionada, né? Tenho partilhado, sim. E preocupa o senhor? Muito, é claro, naturalmente. É esse sobrinho que é mais chegado da internet. Ele chega do trabalho, vai direto para a internet. E você sabe, vocês têm acesso ao que ele vê na internet ou não? Ah, não, porque ele não mora comigo, ele mora longe, ele mora lá em São Brás. Cada qual tem a sua senha, mas a mãe de vez em quando vê as senhas dos filhos. E a senhora sabe se a mãe já percebeu alguma vez uma diferença de comportamento deles por causa da internet ou não? Olha, até agora, graças a Deus, não. Eles têm se comportado muito bem. Se interessarem, os pais, e conversarem com os filhos ou com os netos sobre isso, acho que não vai ter tanta criminalidade como a gente está vendo, né? Infelizmente. Né? E a senhora já viu falar nos cybercrimes, aqueles crimes que acontecem na rede social? E o que a senhora acha disso? Preocupa muito, né? Porque a gente daí perde o controle dos filhos, né? E tem a dificuldade de saber, eles fazem tipo uma lavagem cerebral e a pessoa não sabe mais para que caminho seguir. Tem criança de 4, 5 anos que está o dia inteiro na internet e daí acontece o que está acontecendo hoje em dia, que principalmente a pedofilia, né? Por causa disso, E a senhora acha que tem que ter mais atenção dos pais? Muita atenção, principalmente para a criança e para o adolescente. Como a gente viu aí, algumas pessoas estão conscientes do risco que é a internet. Mas as dúvidas pairam, né? Tem gente que proíbe de uma vez, tem gente que diz que não sabe muito bem o que é que está acontecendo. Ou seja, está faltando de novo aquilo que começou a nossa conversa, que é estabelecer um certo equilíbrio. Porque como a gente disse aqui, né, Marcos, a internet é positiva em vários aspectos. Você né? A gente tem que continuar incentivando, inclusive, a internet, o uso da internet. Mas o uso sábio, né? E isso a gente faz com acompanhamento, mostrando. Tem algumas regrinhas básicas, por exemplo, aquela mulher com medo da pedofilia, né? Como é que você ensina teu filho a se proteger da pedofilia na internet? Você tem que dizer para o seu filho, você bate papo com amigos que você conhece e já viu na tua escola. Se você não conhece, nunca viu, não vai bater papo. Se for alguém indicado por outro, amigo do teu amigo e tal, diz assim para ele, espera aí um pouquinho, vou trazer meu pai para te conhecer, vou trazer minha mãe para te conhecer. Duvido que fique. Se ficar esperando lá, aí pode ser realmente, daí o pai conversa, a mãe conversa, aí deixa. Mas os pais precisam saber quem é esse novo ser que apareceu como amigo. Tem que fazer esse acompanhamento. Então, uma regra básica é, só bate papo com quem você conhece na escola, no bairro, no prédio, com quem você já viu pessoalmente. Se não, chama a gente que a gente quer conhecer. Quero voltar naquela questão da idade. A gente ouviu ali gente que tem filhos até com 11 anos que está proibido. Já teve gente que, mais novo, está liberado. Eu tenho experiência de amigos que usam o tablet, usam o celular, o smartphone, às vezes para divertir a criança no berço, no carrinho, né? Eu já vi em supermercado crianças brincando. Até que ponto essa tecnologia toda à disposição de crianças muito pequenininhas é positiva ou pode ser nociva para a saúde delas, Marcos? Sabe, em psicologia tem uma postura que a gente chama de postura passivo-aceitante. O que é isso? É aquilo que a criança desenvolve se ela ficar muito tempo exposta na frente de telas, TV, internet, game e tal. Ela está ali só recebendo, mas está com o corpo parado
e aí já começa, se passar de um certo tempo, a Organização Mundial de Saúde recomenda 2 horas. A partir de 2 horas, o que acontece? A criança, o corpo da criança parado mais de 2 horas, vai ter problema de coluna, problema muscular, problema de circulação, respiração. Aí quando tiver 40 anos vai ter problema cardíaco. Por quê? Desenvolveu desde pequeno. Desde pequeno já começaram os problemas. Então o que a gente tem que fazer? Tem que fazer com que essa criança tenha saúde. E a saúde vem de... chegou 2 horas, vai correr, brincar, pular, criar, fazer bagunça. Esses movimentos desenvolvem uma coisa que a gente chama de coordenação visomotora, que dá base para a aprendizagem. A base da aprendizagem é isso. Por quê? Porque se ela sabe coordenar coisas muito pequenininhas, sabe pegar coisas muito pequenininhas, ela vai mais tarde perceber a diferença de uma bolinha com o risco do lado direito, uma bolinha com o risco do lado esquerdo. Ela sabe a diferença de D e B, ou seja, facilidade para a alfabetização. Mas de onde veio? Veio da bagunça, da brincadeira, dos brinquedinhos, da corrida, de criar, de inventar, de pegar. Não de ficar parada na frente esperando, recebendo. É diferente. Então, dá para a gente deixar um tablet para a criança ficar brincando no carro? Dá, não tem nenhum problema. É pouco. Você só vai da tua casa até a escola, deixa brincar, deixa fazer bagunça. Em casa, assistir televisão, pode, 1 hora, 2 no máximo, acabou. Aí você precisa tirar essa criança e deixar com que ela desenvolva outras coisas. A França... ela, antes de qualquer desenho animado ou programa infantil, ela avisa assim, atenção senhores pais, assistir televisão antes dos 3 anos de idade pode frear o desenvolvimento do cérebro do seu filho. Avisa. Por que avisa? Porque ela está precisando, antes dos 3 anos, fazer o quê? Fazer toda essa bagunça, porque desenvolve os sentidos, desenvolve percepção, desenvolve capacidade. Agora eu que te interrompi, né, Marcos? Bacana citar aí o caminho da aprendizagem, o caminho do desenvolvimento da criança. Então, como que começa? Começa pela sensação. Sensação lembra sentidos. Né? Então, a criança pega, a criança põe na boca, a criança sente, ela aperta, ela cheira, ela ouve, ela interage por meio do que ela tem, que são os sentidos. Depois, a partir dessa sensação que ela teve, ela vai criar uma percepção junto à sensação, mais a experiência que ela já tinha anteriormente, ela formula uma percepção. Com base nessa percepção, ela aprende algo novo. E aprendendo sempre algo novo, ela vai se desenvolver. Ou seja, se não tiver experiência, nem percebe. Né? Então, é claro que é positivo por 1000 lados, né? Desenvolve 1000 outras coisas, mas se ficar só nisso, teremos um grave problema de desenvolvimento infantil aí. E eu acho algo mais grave ainda, quando os pais entregam estes equipamentos eletrônicos para fazer com que os filhos fiquem quietinhos. Ou seja, é uma forma de alívio imediato. Claro. Né? Acaba funcionando como uma espécie de droga, não é isso? Uma transferência de autoridade também, né? O tablet cuida de você porque eu não estou afim agora, né? E até claro, né? Falando de novo do lado dos pais aí, não vamos ser tão, né, tiranos. É claro que os pais estão trabalhando muito mais, hoje as mães trabalham muito mais. Quando você pega teu filho na escola, você já está às vezes exausta, né? Teve um dia cansativo, acordou às 6, está pegando às 6 e assim vai. É óbvio. Mas sinto muito o que temos para hoje, né? Se você teve um bebezinho, bem-vindo a esse mundo de mãe, bem-vindo a esse mundo de pai, que requer sim muito de você e nesse contexto atual vai requerer ainda mais. Então, não é o caminho. Vygotsky fala muito no poder da linguagem na aprendizagem, no desenvolvimento infantil. Né? Ele até faz uma associação entre linguagem e inteligência. Conforme a criança desenvolve a linguagem, a inteligência dela se desenvolve. Feuerstein, que é um grande também estudioso da educação, pega essa ideia de Vygotsky que ainda leva ainda mais além, falando da importância do social, da importância da interação e de uma interação de qualidade. Feuerstein coloca que é uma interação chamada mediação. Então, quando essa interação é rica, seja com crianças, seja com adultos, né, ou com crianças de maior idade também, essa diferença é muito saudável, a criança vai aprendendo muito mais porque ela está interagindo, ela está se comunicando e não nessa postura que o Marcos falou, passiva, aceitante, que não está gerando nada. Um exemplo disso, você já viu, todo mundo já deve ter visto um menininho brincando de carrinho, né? Ele vai, daí ele para. Põe a gasolina, por favor. Daí ele põe lá, R$20. Ele vai fazer o quê? Ele vai representar o que o pai faz. E daí põe lá, agora eu vou viajar. Vou para São Paulo. Por que ele fica falando
Se ele que está brincando e está brincando sozinho, por que ele fica falando? Porque a fala vai organizando o pensamento dele. Isso que o Vygotsky falou. A fala organiza o pensamento, portanto, desenvolve. Se a criança não fala, ela não desenvolve, não organiza esse pensamento e esse pensamento fica muito simples, muito de um nível baixo. Se quer desenvolver o pensamento e a inteligência, ela tem que falar. E quando que fala? Parada, assistindo? Não. Ela fala justamente isso, brincando, fazendo bagunça e tal. E aí ela fica falando... Eu, quando tenho duas crianças brincando junto, né, às vezes elas mais discutem do que brincam, né? E os pais falam assim, meu Deus do céu, brigam mais do que brincam, né? Falam mais do que brincam, mas é justamente isso que está desenvolvendo a inteligência das duas crianças. Tem que deixar. O nosso tempo já acabou. Antes de encerrar, eu só queria que o Marcos falasse um pouquinho sobre o livro. Vai ser lançado no dia 20 de maio. Desligue isso e vai estudar. É um livro bem prático, porque durante toda essa minha carreira aí como educador, eu recebi muitos e-mails de pais perguntando, meu Deus do céu, o que eu faço nessa situação? E aí eu respondi, guardei esse material, expliquei agora cientificamente por que eu dei aquela resposta e fiz o livro. Então, é um livro bem prático, com dicas bem legais para todos os pais aproveitarem. Desligue isso e vai estudar. Dia 20 de maio, onde mesmo? Dia 20 de maio, nas livrarias Curitiba do Shopping Palladium, lá às 19h30 vai ser o lançamento. Vou estar lá autografando, tirando foto com o povo, vai ser bem gostoso. E a Janine também tem o livro Bullying Sem Blá Blá Blá, que está no site Capoc. Repete o endereço? Perfeito, www.capoc.com.br. Quero muito agradecer mais uma vez. Marcos, obrigado pela presença aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Janine também, muito obrigado. Obrigada, Tony.